Número 10. O estranho país entre dois continentes. Imagine estar em um país onde, com apenas uma curta viagem de carro, você poderia literalmente atravessar de um continente para outro. Um lugar onde o Oriente encontra o Ocidente, antigos reinos encontram cidades modernas, e culturas da Europa e da Ásia se misturam há milhares de anos. Bem-vindo à Geórgia, uma das nações mais fascinantes e incompreendidas do mundo. Muitas pessoas assumem que a Geórgia é simplesmente mais um país europeu. Outras acreditam que pertence inteiramente à Ásia. A verdade é muito mais interessante. A Geórgia está situada no coração da região do Cáucaso, repousando sobre a fronteira natural entre a Europa e a Ásia. Essa localização única moldou cada aspecto da identidade do país, desde sua arquitetura e tradições até sua língua, culinária e modo de vida. Durante séculos, a Geórgia serviu como uma ponte conectando civilizações. Comerciantes que viajavam pela lendária Rota da Seda atravessavam essas montanhas transportando seda, especiarias, metais preciosos e ideias vindas da China, da Pérsia, do Oriente Médio e da Europa. Graças a essa localização estratégica, a Geórgia tornou-se uma das encruzilhadas mais importantes da história. Impérios lutaram constantemente pelo controle dessas terras, mas o povo georgiano conseguiu preservar sua língua, religião e cultura apesar de inúmeras invasões. Ao norte, as deslumbrantes montanhas do Grande Cáucaso separam a Geórgia da Rússia. Esses imponentes picos cobertos de neve estão entre as cadeias montanhosas mais altas da Europa, criando paisagens dramáticas que parecem quase intocadas pelo tempo. Algumas aldeias escondidas profundamente nessas montanhas preservam tradições com mais de 1000 anos de história. Ao sul estão a Turquia e a Armênia, enquanto o Azerbaijão faz fronteira a leste. Ao oeste, a Geórgia se abre para o Mar Negro, oferecendo acesso à Europa por meio do comércio marítimo. Essa extraordinária posição geográfica permite que os viajantes experimentem vários climas diferentes em um único dia. Você pode começar a manhã esquiando em estações de montanha cobertas de neve, passar a tarde explorando vales verdes repletos de vinhedos e terminar a noite relaxando em praias quentes ao longo da costa do Mar Negro. Até mesmo a arquitetura conta a história da identidade única da Geórgia. Caminhar pela capital, Tbilisi, é como atravessar várias civilizações ao mesmo tempo. Ruas medievais estreitas serpenteiam entre coloridas varandas de madeira. Igrejas antigas ficam ao lado de banhos em estilo persa. Elegantes edifícios europeus compartilham bairros com apartamentos da era soviética, enquanto modernas pontes de vidro simbolizam a visão do país para o futuro. A posição da Geórgia entre dois continentes também tornou sua culinária extraordinariamente diversificada. As tradições europeias de panificação se misturam às especiarias do Oriente Médio, influências turcas se unem aos sabores persas, e ingredientes locais das montanhas criam pratos diferentes de qualquer outro lugar do mundo. Cada refeição reflete séculos de intercâmbio cultural. Apesar de estar situada entre vizinhos poderosos, a Geórgia protegeu ferozmente sua independência e identidade nacional. A própria língua georgiana é diferente de quase todas as outras línguas da Terra. Ela pertence à sua própria família linguística e utiliza um dos alfabetos mais belos do mundo, composto por elegantes letras curvas que lembram mais uma obra de arte do que uma escrita comum. A religião também desempenhou um papel decisivo na formação da identidade da Geórgia. O país tornou-se uma das primeiras nações da história a adotar oficialmente o cristianismo no início do século IV, muito antes de muitos reinos europeus abraçarem essa fé. Hoje, magníficas igrejas e mosteiros ortodoxos erguem-se em picos de montanhas, dentro de cavernas, por vales remotos, lembrando aos visitantes a profunda herança espiritual da Geórgia. Ainda assim, a Geórgia também é notavelmente moderna. Startups de tecnologia prosperam em Tbilisi. Nômades digitais de todo o mundo estão escolhendo a Geórgia como base devido às suas políticas de visto acolhedoras, ao custo de vida acessível e à crescente comunidade internacional. Cafés repletos de programadores e empreendedores agora coexistem ao lado de antigos mercados que funcionam há séculos. Poucos países conseguem combinar contrastes tão marcantes. Em um momento você está explorando fortalezas medievais que testemunharam incontáveis batalhas. No seguinte, caminha por bairros vibrantes repletos de arte contemporânea, música ao vivo e restaurantes modernos. Tradições antigas permanecem vivas enquanto a inovação moderna continua moldando o futuro da nação. Talvez seja isso que torna a Geórgia tão extraordinária.
Ela não se encaixa perfeitamente em nenhuma categoria. Não é completamente europeia. Também não é totalmente asiática. Em vez disso, a Geórgia criou sua própria civilização distinta, influenciada por ambos os continentes enquanto permanece orgulhosamente única. Essa notável combinação de geografia, história, religião e cultura deu origem a um dos países mais distintos da Terra, uma nação que continua surpreendendo todos os viajantes que a visitam. Número 5. Mulheres georgianas, beleza de deusa e força inabalável. Em todo o mundo, a Geórgia conquistou uma reputação extraordinária por algo que imediatamente chama a atenção dos visitantes: a beleza excepcional de suas mulheres. Viajantes, fotógrafos, cineastas e profissionais da moda admiram as mulheres georgianas há gerações, frequentemente descrevendo-as como possuidoras de uma rara combinação de elegância, charme natural e graça temporal. No entanto, reduzir as mulheres georgianas apenas à beleza seria ignorar a força, a inteligência e a resiliência extraordinárias que realmente as definem. A posição única do país entre a Europa e a Ásia contribuiu para uma herança genética incrivelmente diversa. Ao longo de milhares de anos, diferentes civilizações passaram pelo Cáucaso, criando uma rica mistura de ancestrais que muitos acreditam ser responsável pela impressionante variedade de traços faciais vistos na Geórgia atualmente. É comum encontrar mulheres com olhos azul escuros, verdes esmeralda ou castanhos escuros, combinados com cabelos naturalmente escuros, cachos castanhos ou até tons mais claros. Maçãs do rosto altas, olhos expressivos, simetria facial graciosa e traços naturalmente elegantes tornaram-se características internacionalmente reconhecidas, frequentemente associadas à beleza georgiana. Ainda assim, os padrões de beleza na Geórgia vão muito além da aparência. Confiança, gentileza, educação, valores familiares e dignidade pessoal são considerados qualidades igualmente importantes. Muitas mulheres georgianas têm grande orgulho em se apresentar com elegância, seja no trabalho, na universidade ou simplesmente caminhando pelas ruas de Tbilisi. A moda é valorizada, mas geralmente equilibrada com sofisticação em vez de extravagância. A Geórgia produziu inúmeros modelos de moda, atrizes, musicistas, atletas e empreendedoras de sucesso internacional. Muitas representaram o país em palcos globais, provando que as mulheres georgianas não são admiradas apenas por sua aparência, mas também respeitadas por suas conquistas. A educação ocupa um lugar central na sociedade georgiana. As mulheres buscam ativamente o ensino superior em áreas como medicina, engenharia, direito, negócios, ciência e tecnologia. Universidades de todo o país contam com um grande número de estudantes mulheres que continuam construindo carreiras de sucesso tanto dentro da Geórgia quanto no exterior. A família continua sendo um dos pilares mais fortes da cultura georgiana. Muitas mulheres crescem cercadas por famílias unidas, nas quais várias gerações vivem próximas ou mantêm fortes conexões diárias. O respeito pelos pais, avós e parentes continua influenciando a vida cotidiana, criando laços familiares que permanecem extraordinariamente fortes em comparação com muitas partes do mundo moderno. Ao mesmo tempo, as mulheres georgianas modernas equilibram cada vez mais a tradição com a independência. Elas criam empresas, administram negócios, trabalham no governo, seguem carreiras criativas, participam ativamente da política enquanto preservam tradições culturais que existem há séculos. Sua resiliência foi testada repetidamente ao longo da história. A Geórgia sobreviveu a invasões, ocupações, guerras, crises econômicas e transformações políticas. Durante períodos difíceis, as mulheres georgianas frequentemente se tornaram a espinha dorsal de suas famílias e comunidades. Elas preservaram a língua, as tradições, as práticas religiosas e a identidade cultural mesmo quando a nação enfrentou enormes dificuldades. Nas aldeias rurais das montanhas, as mulheres continuam desempenhando papéis essenciais na agricultura, na criação de animais, na produção de alimentos e na preservação do artesanato tradicional. Nas cidades, elas contribuem para todos os setores da economia, desde bancos e educação até a saúde e tecnologia da informação. A hospitalidade é outra qualidade frequentemente associada às mulheres georgianas. Os convidados que entram em uma casa georgiana costumam ser recebidos com enorme calor humano, pratos caseiros, pão fresco, queijo local, frutas da estação e sobremesas tradicionais. Compartilhar comida é considerado uma demonstração de respeito e amizade,
fazendo com que os visitantes se sintam membros da família em vez de estranhos. Um dos aspectos mais fascinantes da cultura georgiana é a famosa supra, o banquete tradicional que reúne familiares e amigos ao redor de mesas repletas de comida. As mulheres desempenham um papel essencial na preparação dessas refeições elaboradas, preservando receitas transmitidas de geração em geração. Cada prato conta uma história da história regional, dos ingredientes locais e das tradições familiares. As mulheres georgianas também contribuem significativamente para preservar a música tradicional, a dança, o bordado, a produção de vinho e os costumes populares. Esses tesouros culturais continuam prosperando porque cada geração ensina a seguinte, garantindo que tradições centenárias permaneçam vivas na sociedade moderna. Visitantes internacionais frequentemente comentam que a verdadeira beleza das mulheres georgianas se torna ainda mais evidente depois de passar algum tempo com elas. Além da aparência física, muitos viajantes descrevem sua simpatia, confiança, inteligência, hospitalidade e determinação silenciosa como as qualidades que deixam a impressão mais profunda. Talvez essa combinação explique por que a Geórgia continua fascinando o mundo. Aqui, a beleza não é apenas algo para admirar, ela está profundamente ligada ao caráter, à resiliência, à cultura e à história. Por trás de cada sorriso gracioso existe um povo que enfrentou desafios extraordinários enquanto preservava uma das identidades culturais mais ricas da Terra. Na Geórgia, beleza e força nunca foram opostas. Em vez disso, coexistem, moldando gerações de mulheres que continuam levando com orgulho as tradições de seu país para o futuro. Número 1. Tbilisi, a antiga capital destruída pela guerra quase 30 vezes. Situada entre a Europa e a Ásia, às margens do rio Kura, Tbilisi é uma das capitais continuamente habitadas mais antigas do mundo. Hoje, é famosa por suas coloridas varandas de madeira, seu encantador centro histórico, igrejas antigas, relaxantes banhos de enxofre e uma vibrante cultura de cafés. Mas, por trás de sua aparência pacífica e bela, esconde-se uma das histórias mais dramáticas de qualquer cidade do mundo. Ao longo dos últimos 1500 anos, Tbilisi foi invadida, incendiada, capturada e destruída quase 30 vezes. Repetidamente, poderosos impérios lutaram para controlar esta cidade devido à sua localização estratégica na antiga Rota da Seda, uma das mais importantes rotas comerciais da história, conectando a Europa e a Ásia. Segundo a lenda georgiana, Tbilisi foi fundada no século V pelo rei Vakhtang e Gorgazali, depois que ele descobriu as fontes naturais de águas termais sulfurosas da cidade durante uma caçada. O nome da cidade vem da palavra georgiana Tbili, que significa quente, uma referência a essas famosas fontes que ainda hoje atraem visitantes. À medida que Tbilisi crescia e se transformava em um importante centro comercial, mercadores da Pérsia, Arábia, Europa e Ásia Central trouxeram riqueza e cultura para a cidade. No entanto, essa prosperidade também a tornou um alvo para exércitos invasores. Ao longo de sua história, Tbilisi foi atacada por persas, árabes, bizantinos, mongóis, otomanos e muitos outros impérios poderosos. Cada invasão deixou para trás edifícios destruídos, igrejas danificadas, milhares de vidas transformadas para sempre. Ainda assim, após cada desastre, o povo reconstruía sua cidade a partir das ruínas. Um dos momentos mais sombrios aconteceu em 1795, quando o governante persa Aga Mohammed Khan invadiu a Geórgia. Durante a Batalha de Khersoneso, o exército georgiano lutou bravamente, mas foi derrotado pela força persa, muito maior. Grande parte de Tbilisi foi reduzida a cinzas. Milhares de pessoas foram mortas ou levadas como prisioneiras, e muitos acreditaram que a cidade jamais se recuperaria. Mas, mais uma vez, Tbilisi se recusou a desaparecer. Seu povo reconstruiu suas casas, restaurou suas igrejas, reabriu seus mercados e continuou preservando sua cultura única. Essa extraordinária capacidade de resistência tornou-se uma das características mais marcantes tanto da cidade quanto do povo georgiano. Hoje, os visitantes ainda podem ver as muitas camadas da história de Tbilisi. Igrejas antigas ficam lado a lado com edifícios modernos, enquanto ruas medievais conduzem a cafés elegantes e galerias de arte contemporânea. Um dos marcos mais famosos da cidade é a Fortaleza de Narikala, que observa Tbilisi há séculos, apesar de ter sido danificada e reconstruída inúmeras vezes ao longo da história.
Nas proximidades está a impressionante estátua da Mãe da Geórgia, segurando uma espada para os inimigos e uma tigela de vinho para os amigos, um poderoso símbolo da hospitalidade e da determinação georgianas. A religião também desempenhou um papel fundamental na identidade da cidade. A Geórgia foi um dos primeiros países do mundo a adotar o cristianismo, e apesar de séculos de invasões, suas tradições ortodoxas sobreviveram. Igrejas históricas, como a Catedral de Sioni, foram destruídas e reconstruídas várias vezes, permanecendo hoje como símbolos de fé e perseverança. Outra característica única de Tbilisi é seu famoso distrito dos banhos de enxofre, a Banotubani. Essas fontes termais naturais recebem viajantes há séculos e continuam sendo uma das atrações mais populares da cidade, exatamente como eram quando a cidade foi fundada há quase 1.500 anos. Caminhar por Tbilisi hoje é como explorar um museu vivo. Cada rua, fortaleza e igreja conta uma história de sobrevivência. Apesar de séculos de guerra e destruição, a cidade nunca perdeu seu espírito. Poucas capitais no mundo suportaram tantas dificuldades e ainda assim permaneceram tão vibrantes. Tbilisi é mais do que apenas a capital da Geórgia. É um símbolo de resistência, onde história, cultura e determinação continuam prosperando após quase 15 séculos de reconstrução. Então, o que mais surpreendeu você sobre a Geórgia? Foi o fato de que este incrível país está situado entre dois continentes, a beleza deslumbrante e a força extraordinária das mulheres georgianas, ou a história inacreditável de Tbilisi, uma capital que foi destruída quase 30 vezes, mas se recusou a desaparecer? A Geórgia é um país repleto de maravilhas escondidas, tradições antigas, paisagens inesquecíveis e uma história incrível que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E, acredite ou não, nós apenas arranhamos a superfície. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para nunca perder nosso próximo documentário de viagem. Exploramos os países mais fascinantes do mundo, culturas escondidas, fatos inacreditáveis e lugares que vão mudar completamente a forma como você vê o nosso planeta. Agora conte para nós nos comentários. Você visitaria a Geórgia depois de assistir a este vídeo? E qual fato mais impressionou você? Obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.